Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, bem-vindos! Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. E hoje o papo é de política e vamos estar falando sobre demandas e projetos da cidade de Porto Alegre. E quem está conosco hoje é o vereador Thiago Albrecht. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, Amanda. Uma alegria estar aqui no Papo Certo. Espero que a gente possa trazer informações relevantes, especialmente para quem é de Porto Alegre, mas claro, Porto Alegre é a capital que milhões de pessoas da região onde a Ubra TV pega, certamente frequentam e, quiçá, ganham o seu pão ali. Então, Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A bancada é nossa. Obrigado pelo convite, Amanda. Obrigada. Então, pessoal, você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo. Então, venha participar do Papo Certo através do 3029 8080, enviando a tua pergunta aqui para o nosso convidado. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido para todo o Rio Grande do Sul, através do canal 48.1 aqui da Ubra e também através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Bom, vereador Thiago, para quem nos assiste, quem não te conhece, toda a tua trajetória, poderia falar um pouquinho como é que começou na política, como é que começou essa ideia de ir para a política, né? Olha, eu de formação, a minha vocação mesmo eu sou pastor luterano, né? Formado em bacharelado aqui na Ubra, inclusive, sou filho desta casa, né? E sempre tive também a comunicação, paralelo à teologia, e sempre tive esse senso de serviço, né? Me considero um homem já desde muito jovem, desde os 13 anos liderando pessoas na igreja. E eu sempre gostei, até pela comunicação, sempre gostei de assistir, é uma coisa meio maluca isso, assistir TV Senado, TV Câmara, eu sempre gostei e acredito que as injustiças da vida, a baixa qualidade que muitas vezes temos, dependendo da época na política, né, sempre me instigaram a por que não. Aí quando surgiu o Partido Novo, né, um partido de direita, de viés liberal conservador, me senti representado. E aí fui cair na água, aprender a nadar, direto fui concorrer. E acabei ficando suplente em 2020, assumi esse ano, porque o então vereador Camozato, deixo um abraço para o Felipe Camozato, deputado estadual do Partido Novo. E também trabalhei com o federal Marcel Van Hatten, que foi o mais votado em 18, segundo mais votado ano passado. Então a gente tem bons mestres, padrinhos, enfim. Mas o que me levou à política foi esse dever moral e de consciência de servir. Eu já servia como pastor, agora estou licenciado, né? A Igreja Luterana ela pede essa separação, né? Essa distinção entre o ofício pastoral e o ofício secular na política. Então a vontade de servir às pessoas é que me trouxe para a política partidária. Sabe que o pessoal
mais jovem, assim, tipo, não quero saber, não quero conversar sobre política, quero distância de política, né? Mas no momento em que as pessoas boas se afastam da política, as pessoas mal intencionadas acabam assumindo mais esse papel. E a gente acaba depois, como tudo passa pela política de alguma maneira. Tem uma frase antiga que é atribuída a diversos pensadores, então não vou nem acreditar porque eu, enfim, inclusive acreditada a Sócrates, lá da Grécia Antiga, que os que não gostam de política serão governados pelos que gostam de política. Mas os que gostam de política nem sempre são pessoas boas, né? Então, para a rapaziada, para a gurizada que está assistindo, de fato, dependendo da safra política, é uma podridão muito grande. Às vezes um corrupto, descondenado é eleito, enfim. Mas tudo passa pela política, né? No Brasil a política é profissional, né? Infelizmente não existe o voto distrital, não existe o que chamamos de subsidiariedade, ou seja, do poder de baixo para cima. No Brasil ele vem de Brasília para baixo. Aquela história de menos Brasília, mais Brasil, que quase não sai do papel. Mas para a gurizada que está assistindo ao Papo Certo, não acontece mudança fora da política. É ruim através da política? Às vezes é péssimo, mas é pela política. Ou te engajas, ou tu olhas para dentro, como em algum momento da vida eu também olhei, e descobre esse sentimento de vocação, ou os caras vão patrolar. Tiago, falando um pouco agora sobre os teus projetos, quais estão tramitando na Câmara neste momento? Olha, nós temos... eu costumo dizer, até reverberar uma frase do Campos Neto, o velho, não agora o Neto, né, o presidente do Banco Central. O Campos Neto lá de trás dizia que todo liberal de direita, né, entra na política achando que vai mudar o mundo. Mas no fim do dia, se ele atuou como um zagueiro dos projetos ruins, ele terá vencido a sua missão. Então a gente atua na Câmara, Amanda. O Partido Novo, em geral, atua muito mais como zagueiro de ideias ruins. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente é menos Estado e mais indivíduo, menos burocracia e mais empreendedorismo, né? Então não pode um partido que quer desburocratizar o processo ter a senha de fazer projetos. Então, um dos nossos benchmarkings, digamos assim, do Novo é isso, é zagueirar e impedir ideias ruins. No que me toca, cito, por exemplo, um projeto que surgiu de uma observação de moradores, de usuários do transporte público de Porto Alegre. Não há uma transparência na divulgação dos dados sobre o atraso dos ônibus em Porto Alegre. E não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. A máquina estatal porto-alegrense joga uma planilha lá de quando em quando de Excel, e qual é o afegão médio que sabe? Eu não entendo de Excel, para ser bem sincero, para o telespectador do Papo Certo. Então a gente protocolou esse projeto pedindo essa transparência, inclusive a gente sugere um dashboard, como foi na época da pandemia, de fácil acesso, porque o que acontece, Amanda? E tu que és mulher me enseja dizer isso. A partir do meu projeto, a gente entendendo e cobrando os atrasos, o ônibus que atrasa expõe a pessoa que está na parada. Vocês lembram daquela moça que trabalhava no Barra Shopping e estava na parada às 7 horas da noite por causa de um celular foi assassinado? Veio o vagabundo lá querer, o meliante, né? Hoje não pode. Veio o meliante lá e assaltou e matou a moça. Talvez o ônibus dela tivesse atrasado. E tem alguns critérios que a prefeitura pode multar ou não as empresas. Recentemente, graças a Deus, a Carris foi privatizada. Então, as empresas elas têm que cumprir normas e o poder fiscalizar. Então, esse projeto ele quer que essa transparência para o usuário pagador de impostos aconteça. A partir do momento em que o usuário está cobrando, em que o povo, né, como diz Ronald Reagan, nós, o povo, dizemos ao governo que ele tem que fazer, aí você começa a cobrar. Se atrasou, multa, mas a empresa não vai querer tomar a multa, você gera um processo virtuoso da empresa e aí a pessoa na parada ela não vai ficar mais tempo exposta. E aí que eu cito mulheres, Amanda, porque bem ou mal a gente sabe que as mulheres são mais visadas. Às vezes tu pega aí uma que sabe de arte marcial e coisa que... Mas é raro. É raro porque, né? E a mulher muitas vezes tem jornada tripla, né? Tem que cuidar da casa também. A gente sabe que hoje os homens... Eu
ajudo minha esposa, mas hoje os homens são incentivados também a não ajudar a mulher, porque é função do homem também, né? Essa história. Isso é outro debate. Mas a mulher que, então, não tem tempo ou para andar com uma arma, ou para se proteger com um curso de artes marciais, a mulher média, ela está ali esperando o ônibus dela para ir para casa, para descansar, para ver um filme, para cuidar dos filhos, para namorar o marido, enfim. Então a gente entende que esse projeto vai ajudar também na segurança. Quando atrasa também quer dizer ônibus mais cheio também, às vezes, principalmente de manhã, né? Não, e as pessoas que nos ajudaram a compilar esse projeto, elas perceberam que quando atrasa vem 2, 3 seguidos. Aí tu tem o engarrafamento do ônibus igual não anda. Às vezes vem o cheio na frente, o que está vazio, não, já que esse vai pegar, eu vou passar. E aí nenhum dos dois tem lugar. Sabe? Então eu vou citar esse exemplo, esse projeto, Amanda. Eu teria outros também tramitando em parceria, de fiscalização, de regularização fundiária, em parceria com a vereadora Samila Monteiro, vereadora da nossa cidade, vereadora suplente, trabalha com a gente no gabinete. Mas eu acho que esse porque esse congrega todos os valores do nosso partido, da direita liberal. Eficiência do serviço público concessionado, transparência, segurança pública e proteção do indivíduo, do ser humano, seja mulher, seja homem, seja criança, seja quem esteja ali na parada de ônibus. Então, esse projeto. Vereador Thiago, tu comentaste já sobre essa questão do transporte público em Porto Alegre, de um projeto seu da questão dos atrasos. E como é que o senhor vê essa questão do transporte público em Porto Alegre? O senhor acha que está melhorando, continua ruim? E até também fazer um gancho com a privatização, que o senhor falou que foi favorável, mas o que o senhor achou de uma empresa que talvez, a empresa de Viamão, não é uma empresa que tem grandes avaliações positivas sobre o seu serviço? Acho que a tua pergunta é ótima, João, porque nós do Partido Novo não vemos a privatização como um fim em si mesmo. A privatização pela privatização é mais coisa de tucano. Vou aqui cutucar os amigos do PSDB, que lá com o Fernando Henrique simplesmente privatizaram as TERs. Mas, enfim, para a direita liberal, conservador liberal, a privatização é um meio pelo qual você melhora o quê? O atendimento na ponta. E você tira, porque a estatal ela é privatizada aos interesses do político de ocasião. Os CCs, viu, tudo... CC, hoje o presidente do Banrisul ganha uma Babilônia de dinheiro, por exemplo, muitas vezes mais que o governador, que deveria ser o cargo maior. Você tem a Petrobras, que agora voltou os cupinchas, até remudaram a lei para botar os cupinchas como lá dentro da Petrobras. Então, a privatização ela é para melhorar o serviço na ponta e para tirar a influência política, que geralmente prejudica. Agora, a gente também não vive no Alice no País das Maravilhas, né? Achar que toda privatização, só pelo fato de você... né? Privatizar já é algo bom. Em tese mas o certame precisa ser checado. Nós, inclusive, estive numa reunião onde esteve a minha colega também, Mário Pimentel, acho que até foi uma reunião da Comissão de Finanças da Câmara, onde esteve o pessoal da IPTC, da Carris, ali a gente avisou, olha, o certame precisa ter isso, precisa ter aquilo, cuidado para não pegar uma empresa aventureira, cuidado, blá, blá, blá. Bom, abriu-se o envelope, a empresa do interior de São Paulo está contestando o resultado, é legítimo, né? Acho que a vitória da Viamão é legítima, porque se ela presta um serviço ruim em Viamão, bom, é um indício, mas isso não está no certame. Poderia estar, bom, eu não sou advogado, como diz o outro. Agora nós vamos fiscalizar. Se a empresa Viamão for, então, consagrada vencedora, os recursos, acho que é Mimo o nome da empresa lá do interior de São Paulo, não forem acatados, então nós vamos cobrar para que façam um serviço bom. A Viamão não fez serviço bom, perca a concessão. Mas pagou 100 milhões. Azar do goleiro. Privatização é isso. Você concede um serviço, mas você tem que ter culhão também. Desculpa meu latim aqui, mas você tem que ter culhão de cobrar. Não fez um bom serviço, perde a concessão, licita de novo, vamos embora. Tiago, recentemente foi votado um projeto que aumenta os salários dos prefeitos, vice, vereadores a partir de 2025. Tu foi um dos poucos vereadores que votou contra. Tu pode falar para a gente sobre o teu voto? Posso, Amanda? Obrigado pela pergunta, porque esse voto conversa bem com um dos valores do Partido Novo. O Partido Novo não é contra a política, o Partido Novo não é contra o funcionário público,
Mas o Partido Novo é contra os privilégios e as boquinhas e as tetas do serviço público. Não obstante, ou embora esse projeto só aumente o salário do prefeito em 2025 e dos vereadores também, esse projeto era um jabuti. Já ouviram falar essa expressão, né? Que quando tu tem o casco ali, mas ali dentro sai uma surpresinha. Quer dizer, esse projeto foi aprovado para que procuradores e auditores municipais que ganhavam ilegalmente, na nossa opinião, acima do prefeito, do teto, o teto do prefeito, o teto do município é o prefeito. Esses barões do funcionalismo já ganhavam acima do teto e quiseram esquentar esse dinheiro, quer dizer, para não precisar devolver todo um retroativo, aumenta o teto do prefeito a R$35 mil, aí os caras podem ganhar. Então, nós achamos que isso foi um absurdo, usaram o salário do prefeito e dos vereadores, que só vão aumentar na próxima, é verdade, como cavalo de Troia. Eu não sou contra você reajustar prefeito e vereadores. Acho que o salário de vereador está muito bem, obrigado. Mas tá, querem aumentar também, né? Vivemos no mundo do política é arte do possível, né? Mas calcula o reajuste pela inflação. Agora o prefeito salta de 19 para 35 mil, vai ganhar igual o governador do estado? Não acho justo, não me parece conveniente. O secretariado, de fato, estava defasado, ganhava apenas 12 mil. Para te pegar um cara e botar, por exemplo, numa IPTC, IPTC até não é a secretaria, mas o cara que cuida da IPTC, um secretário de obras a 12 mil bruto, ninguém vai pegar, tu não vai atrair os melhores quadros. Então eu acho justo que aumente, não tem problema. A gente estava a favor, inclusive, a gente disse, vamos votar então só do secretariado, porque o pessoal que quer aprovar o projeto usa como cavalo de batalha. Mas votamos contra por isso, nós somos contra os privilégios do andar de cima do funcionalismo público. Quer aumentar, calcula o percentual de inflação e o resto. Ah, porque, Thiago, você votou contra, se você for reeleito eu vou te cobrar. Pode me cobrar. Eu vou calcular a inflação desde o último reajuste vereador e o que passar disso eu vou doar. Porque eu não posso votar contra um aumento desse e depois pegar o dinheiro. Isso é incoerência. Então, inclusive, o telespectador do Papo Certo vai lá no @ThiagoJAlbrecht, que é o meu Instagram, minhas redes sociais, e me cobre. Se eu concorrer e for reeleito, eu vou calcular a inflação desde o último aumento para vereador e o que passar disso eu vou doar, porque não adianta eu votar contra o aumento de salário e depois não devolver esse dinheiro, seja em doação, seja como for, porque esse é um valor do Partido Novo. Aumento de privilégios para as castas e para o andar de cima, não. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, 1 minutinho e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e eu aproveito para convidar vocês novamente para vir participar do programa enviando a tua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que a gente vai repassar para o nosso convidado e logo após o programa ele vai retornar para vocês. Então vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, né? Vereador Thiago, o senhor fala um pouquinho em alguns momentos sobre a liberdade religiosa. O senhor tem algum projeto que fala sobre esse tema? Sim, João. Eu lancei, meu mandato lançou a Frente Parlamentar em defesa do Estado laico e da liberdade religiosa, que são 2 pilares
da sociedade ocidental, né, uma correta distinção entre igreja e Estado. Eu até como teólogo luterano, inclusive, a gente defende isso, tanto é que falei, né, como pastor estou licenciado para atuar na política, porque a liberdade religiosa hoje são 300 milhões de pessoas que sofrem por causa do que creem. 300 milhões, dá 1,5 Brasil de seres humanos como nós três aqui hoje sentados, que não podem professar e são perseguidos por professar, muitas vezes mortos por professar. Parece coisa de Idade Média, parece coisa dos tempos de Roma, Império Romano, mas não. Nesse exato momento em que estamos aqui transmitindo, né, na Ubra TV, 300 milhões de pessoas são perseguidas. E, ao mesmo tempo, muita gente, porque entra para uma religião ou é de berço de alguma religião, quer impor sobre o outro. Isso é... Entende? Porque eu não gosto de bebida alcoólica, eu quero que o Estado proíba a bebida alcoólica. Porque eu não gosto que por exemplo, que matem uma galinha, eu quero proibir que uma religião possa usar uma galinha no seu ritual religioso. Isso está errado. Se a religião, lá no seu culto, pega uma galinha e usa, isso é problema dela. Se uma religião, sei lá, usa o vinho na Eucaristia, no seu ritual, isso é liberdade religiosa. Por mais que uma pessoa não goste, por mais que uma pessoa não queira, a gente precisa respeitar a liberdade, mas não podemos impor. Então, a nossa frente parlamentar, em nível municipal, quer fazer exatamente isso, quer proteger a religião, o direito de crer e de não crer. Há países onde você não pode ser ateu, por exemplo, né? Você precisa, enfim, cultuar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que a religião, ela é a mãe das liberdades, na minha opinião. Se você pode professar o que você crê, então você vai poder emitir qualquer opinião. Agora, se te proíbem sobre... E isso, os direitos da pessoa humana, da ONU diz, né, que a religião, ela faz parte do ser, do âmago, ela te determina como ser humano. Então, isso é uma liberdade que precisa ser muito bem protegida. Uma vez que a pessoa pode, repito, expressar o que crê, se reunir em culto em torno do que ela crê, ela poderá se manifestar sobre política, religião, sexualidade e assim por diante. Explica para a gente um pouquinho sobre o conceito de ser um vereador conservador liberal. Eu sou liberal na economia, ou seja, menos Estado, mais cidadão, mais privatizações, tirar a gestão do que é público de pessoas incompetentes, e estas geralmente são políticos e seus CCs. Né? Então, a gente, por exemplo, eu sou teólogo e comunicador. Como é que eu vou agora presidir um banco? Como é que eu vou agora presidir a Carris, por exemplo? Não pode ser um cargo político. Por mais que a pessoa tenha que ter o jogo de cintura político, isso tem que estar na iniciativa privada. O Estado tem que estar afeito à segurança pública, à saúde. No Brasil não tem como não existir o SUS, e também a educação pública. No Brasil não tem como você não ter escolas públicas, porque senão muita gente fica sem eu ter que estudar. E sou conservador nos costumes porque eu defendo uma transição mais demorada de certos costumes e valores não, mas assim costumes, né? E principalmente a defesa dos valores ocidentais, da liberdade, da valorização da família, da valorização do ser humano, até porque como cristão a gente entende que o ser humano é a coroa da criação e esse ser humano é o protagonista, não o Estado, não uma militância, não uma ideologia. O ser humano, criado por Deus, a imagem de Deus, é que deve ser o centro de todas as relações sociais. Vereador Tiago, e como é que o senhor vê hoje a questão da educação em Porto Alegre? Olha, toda educação pública, ela passa por problemas porque, repito, ela é gerida por pessoas políticas, né? Então, nós do Partido Novo, eu específico, sou muito a favor das assim chamadas charter schools, que é a parceria público-privada. Você pega uma entidade sem fins lucrativos, o governo compra dela vagas na sua instituição de ensino. Como se a Ubra, por exemplo, uma escola da Ubra, fosse vender vagas nas suas escolas. Para o Estado? Em troca de abatimento de imposto, aí é a tua área, né? Abatimento de imposto, alguma coisa assim. Bom,
Em Porto Alegre tivemos aí 2 CPIs que versaram basicamente sobre os mesmos temas, né? Foi ali uma questão política. Muito desperdício de dinheiro público foi comprovado e visto. Há indícios de direcionamento para algumas licitações, mas aí uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é um gesto político, né? Não há tecnicidade. Há a briga de forças políticas. Então agora ambas as CPIs vão fazer um relatório, outros vereadores podem fazer relatório paralelo, isso vai para o Ministério Público, vai para a polícia. Eu acho que ali no Ministério Público e na polícia é que vamos ver se há ou não há dolo, né? Se há ou não há corrupção. Mas que houve muita incompetência na gestão da educação pública em Porto Alegre, tanto é que o prefeito trocou 2 vezes, já está no 3º secretário, foram 2 secretárias, está no 3º secretário em 3 anos de governo. Agora, a gente também não pode sair acusando de corrupção, a gente não pode dinamitar, digamos assim, a imagem das pessoas, a honra das pessoas. Vamos aguardar. Sem ter provas, né? A malversação da grana pública, fezes de pombos, o acondicionamento de materiais didáticos horrorosos, se comprou muito, se gastou muito, talvez ainda não muito bem comprovado, talvez por causa dos 25% obrigatórios da Constituição Federal, e talvez por essa pressa e incompetência, e vamos aguardar o Ministério Público e a polícia para dizer se houve ou não corrupção. Vereador, temos mais 2 minutinhos de programa. Quero te pedir para falar sobre a segurança pública. Na tua opinião, como ela está, o que pode ser feito, o que precisa ser feito urgentemente? Melhorou muito, tá? Desde aquele fatídico assassinato de frente ao Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre, de uma mãe que foi buscar a filha no balé e foi tirar o cinto e o bandido achou que ela ia puxar alguma arma. Ali o governo Sartori deu um basta. A Brigada Militar faz um trabalho hercúleo. Deixo aqui minha homenagem ao Coronel Donato, que trabalha na Segurança Pública do Estado, ao Coronel Feoli, que é o comandante. A Guarda Municipal, dentro da sua jurisdição, também tenta fazer o seu trabalho. Mas o problema é que com o governo que assumiu em Brasília, a bandidolatria corre solta, né? Você teve uma condenada por associação ao tráfico desfilando no Ministério da Justiça, participando de converscotes em Brasília. Então, como no Brasil vem tudo muito de cima para baixo, não de baixo para cima, o exemplo acaba arrastando. Infelizmente, a bandidolatria voltou. Mas Porto Alegre resiste, graças à Brigada, a Guarda Municipal também fazendo o seu papel. Então, eu diria assim, nunca vai estar o ideal, mas a sensação de segurança está um pouco melhor em Porto Alegre. Vereador Tiago, muito obrigada pela tua presença. Está convidado a voltar ao Papo Certo. Voltarei sempre que convidado, sempre que possível. Parabéns, João. Parabéns, Amanda. Obrigado. Quem quiser me segue no @Tiago_Albrecht nas redes sociais. Agradeço também pela nossa qualificada audiência e lembrando que amanhã, às 7h30 da manhã, o programa está de volta no ar. Bom, gente, e mais um programa inédito, então amanhã às 20h30. Estaremos aqui e esperamos todos vocês. Até lá.